Muito bem, retornando então à sessão, estamos colhendo os votos em relação ao processo de relatoria da conselheira Paula Santos de Abreu, item 54 da pauta, Barbosa e Cury Limitada. A proposta da relatora foi no sentido de converter o julgamento em diligência, para que fosse verificada a efetiva atividade do contribuinte. Já haviam votado os conselheiros Marco Rogério, Leonardo Pagano acompanhando a relatora, também a conselheira Júnior acompanhando a relatora, e os conselheiros Evandro e Wilson divergindo, votando no sentido de negar provimento. A votação é com você agora, Luciano. Sim. O próximo processo é o... Não, você tem que votar nesse processo da Paula. Sim, desculpe. Eu acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora, então convertido em diligência. Tá? Julgamento encerrado por maioria. Item seguinte da pauta, relatoria da conselheira Júnior, item 55, visão profissional limitada. Pode ir, Júnior. Está aberto aí. Relatório. Tá. Na verdade, esse processo aqui, presidente, eu entendi, vou concluir que ele não deve, o recurso não deve ser conhecido, tá? É uma multa por atraso, ausência de apresentação da DIMOB. Ele, na impugnação, ele alega que, na verdade, ele não estava em nenhuma das situações em que ele deveria apresentar a DIMOB, e aí, enfim, ele alega uma série de coisas, a DRJ nega provimento, e aí, em fase de recurso, está aí na parte final, ele fala o seguinte, que ele concorda com a decisão recorrida, mas ele requer, num primeiro momento, ele explica a aplicação de uma multa mais benéfica, que seria a multa dessa lei aí, que é a 12766, e pede, então, a retroatividade benigna, só que depois ele informa que ele efetuou o recolhimento da multa no bojo da prorrogação do parcelamento concedido pela Lei 11.941, por meio da Lei 12.973, e junta lá o pedido de parcelamento e o DARF correspondente. Então, podemos ir para o voto. Conforme se verifica pelo relatório, embora a recorrente faça considerações sobre a redução da multa em face da retroatividade benigna, prevista no artigo 106C do CPM, informa que aderiu ao parcelamento em razão da prorrogação do prazo instituído pela lei de 2014. Sendo assim, no caso dos autos, não há mais que se falar em lide, uma vez que, conforme artigo 5º da Lei 11.941, aí eu transcrevo, a opção pelos parcelamentos de que trata essa lei, importa a confissão irrevogável e retratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos. Configura a confissão extrajudicial, nos termos do artigo 348356 do CPC, né, de 73, e condiciona ao sujeito passivo a aceitação plena e revogável de todas as condições estabelecidas nessa lei. Em face do exposto, não conheço do recurso. Proposta da relatora, não conhecer do recurso voluntário. Alguém tem alguma objeção sobre isso? Não. Todos de acordo? Sem problema? Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Item seguinte da pauta, item 56, novamente relatoria do conselheiro Luciano Alcântara Ciclone Space. Com você, Luciano. Relatório e voto. Ok, presidente. Esse é um caso também um tanto quanto peculiar. Eu vou expor aqui primeiramente o relatório, fazer um resumo do relatório e depois eu vou fazer uma explanação. Bom, trata-se de um recurso voluntário interposto em virtude de decisão da RJ que manteve a multa pelo atraso na entrega de DCTF. A DCTF deveria ser entregue em 10 de 2008 e ela foi entregue em 10 de 2011. Na impugnação, o contribuinte alegou que ele era binacional, uma empresa binacional, Brasil-Ucrânia, com sede em Brasília, ele tem natureza jurídica peculiar, não havia previsão na instrução normativa sobre pessoa de sua natureza, né, que previa, a instrução normativa que previa a entrega da declaração. Os dados informados foram informados, aliás, de não ter entregue a DCTF, os dados tinham sido informados por meio da DIRF,
alegou também que não houve lesão e o valor da multa foi pago assim que tomou conhecimento. Então, ele pagou a multa, mas de qualquer forma apresentou a sua impugnação, né? A DRJ, em suma, ela entendeu que, porque as obrigações devem ser cumpridas, ela simplesmente falou, olha, as obrigações devem ser cumpridas, foi nessa linha, as obrigações acessórias, tal, são independentes, autônomas, e fez. E aí aqui que surge o problema, presidente. Isso que levou o meu entendimento de não conhecer esse recurso. Ele mudou completamente o tipo de pedir e o pedido em si. Ou seja, se lá ele pedia, né, para ter o cancelamento da multa e a restituição do valor pago, aqui ele alega que teria mantido, a DRJ teria mantido a exigibilidade do crédito tributário, enquanto, na verdade, a DRJ manteve o crédito, não a exigibilidade, né, porque a exigibilidade está suspensa. Alega que houve pagamento espontâneo e requer a extinção do crédito tributário, ou seja, requer que a turma reconheça a extinção do crédito tributário, tendo em vista o pagamento efetuado por ele. Ou seja, não tem nenhuma relação com a impugnação, né, e também com a decisão da RJ, a não ser na parte que ele fala que mantém o crédito. Então, eu vou passar para o voto aqui, para que possamos deliberar sobre isso. Está lá no artigo, no parágrafo 9º, melhor dizendo, tempestividade. Com base no artigo 33, na constatação da data, etc., vem com o protocolo do recurso voluntário, conclui-se que ele é tempestivo. Analisando ainda a admissibilidade, né? Ainda que o processo administrativo possa ser caracterizado por possuir rito não tão formal quanto do judicial, especialmente e também pelos princípios da informalidade e da verdade real, é de se assumir que existem limites à flexibilização da formalidade. Um deles se dá em relação à possibilidade de alegação de matérias em sede recursal. Ressalta-se que a fase recursal tem como objetivo a revisão das decisões da RJ, a qual, por sua vez, analisa os procedimentos e atos realizados pelos agentes fiscais. Como explicado, é necessário que a matéria objeto do recurso voluntário tenha sido questionada na impugnação, sob pena de ser considerada como não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235. Tal vedação se dá especialmente porque a apresentação de matérias e pedidos novos a qualquer momento no processo infringiria os direitos e garantias processuais das partes, incluído o duplo grau de jurisdição, uma vez que se poderia fazer com que os processos nunca fossem concluídos. É o que ocorre no presente caso. A linha de questionamento colocada pelo recorrente em sua impugnação foi de que, pela sua natureza jurídica, a obrigação acessória não lhe seria exigível. Chega a citar a questão de ter pago a multa, mas apenas para fundamentar que o fisco não teria qualquer, fisco entre aspas, não teria qualquer prejuízo consigo. Os argumentos da impugnação tiveram o objetivo de mostrar a nulidade da multa, bem como a restituição do valor pago indevidamente, caso declarada a impropriedade na aplicação da multa. Já no recurso voluntário, a recorrente se afasta completamente desses argumentos, é verdade que os cita rapidamente, e concentra-se em afirmar que o crédito foi extinto pelo pagamento da multa. Para tanto, pleiteia que a decisão do DRJ seja reformada para declarar a extinção alegada, ou seja, muda seus argumentos e sua pretensão, sendo eles todos novos. Não há como se acolher o pedido em virtude da preclusão temporal, fundamentada pelo artigo 17 do Decreto 70.235. Isso ocorre principalmente porque não está a se analisar apenas uma parte da decisão da RJ, que seria de, em virtude de improcedência da impugnação, manter o crédito tributário lançado. Reconhecer por meio desse acórdão que o crédito tributário estaria extinto em virtude do pagamento seria mais que simplesmente analisar parte da decisão prolatada em primeiro grau. Seria responder a uma pretensão não analisada e completamente diferente da pretensão alegada na impugnação. Assim, seria reconhecer que o CARF estaria analisando, mutatis mutandis, uma nova impugnação. E isso não pode ocorrer. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário. Júnior? Deixa eu extrair aqui. O que aconteceu aqui foi o seguinte, ele teve isso aqui é exclusivamente por uma obrigação acessória, né? Sim. Ok. E na impugnação ele alegou o seguinte, eu não estou entendendo, ele fez o pagamento dessa multa depois da impugnação?
Veja. Ele já tinha feito antes? Por que Não, surgiu esse processo? Eles fizeram o pagamento, tão logo tomaram conhecimento, mas igualmente eles apresentaram defesa, impugnação. Isto eles não falam, mas conhecendo o poder público, que eu já vi isso acontecer, muitas vezes essas empresas binacionais ou em condições especiais, elas têm uma regulamentação que não as permite de qualquer infração à lei. Uhum. Então elas vêm já efetuar o pagamento. Mas, Tá. Então ele, por exemplo, provavelmente precisava de uma CND, um troço assim com frequência, e foi lá, pagou e resolveu impugnar assim mesmo. isso. E a matéria que ele alegou, basicamente, na impugnação, foi aquele negócio de obrigação acessória, segue principal, alguma coisa do gênero? Na verdade, ele alegou, até uma defesa que era de se pensar. Ele alegou que, pela sua natureza jurídica ser diferenciada, semelhantemente ao que ocorre com a Itaipu, não havia previsão na instrução normativa, porque, segundo o entendimento dele, ela era números clausos, né, ou seja, específica, não havia a previsão de uma pessoa jurídica como a dele ser exigida em relação à obrigação acessória. Ok. E aí foi indeferido pela DRJ com base em que fundamento? Dizendo que a obrigação acessória deve ser cumprida. Eles não fundamentaram muito assim, eles não entraram no mérito da questão, eles simplesmente falaram, olha, está lá na instrução normativa, deve ser cumprido, né? Está lá e pronto. Tá. E aí, quando chegou na fase recursal, o que ele veio falar? Ele mudou completamente, não pediu anulação da multa, nem a restituição do valor, eles só pediram para que houvesse o reconhecimento de extinção do crédito tributário. Ou seja, é um pedido completamente novo, que não foi analisado nem trabalhado na impugnação. Mas extinção do crédito tributário com base em quê? Eu não entendi esse pedido. Ele pagou, ele já tinha pago. Ele pagou o lançamento da multa. O pagamento da multa. Porque assim, eles pagaram a multa e recorreram. Recorreram o quê? De volta? Dizendo que não. Eles apresentaram impugnação, ao mesmo tempo que eles pagaram a multa, eles apresentaram impugnação, dizendo que a multa era indevida e queriam o dinheiro de volta. Tá? Isso foi na impugnação. Aí a DRJ falou, olha, a multa é devida porque tem que cumprir a instrução normativa. Aí, no recurso voluntário, eles vieram e falaram assim, olha, basicamente como se tivesse falado, né? Esquece tudo, nós só queremos que vocês reconheçam a extinção do crédito tributário. Ele está pedindo restituição, não, né? Não, só a extinção do crédito tributário. Só que e nesse caso, a extinção, quem vai falar para ele, se já tiver quitado, é a delegacia de origem, sei lá, vai lá olhar no sistema e não. Mas se ele pagou e impugnou ao mesmo tempo. Isso. Eu acho assim que ele está abrindo mão da lide aqui. Sim, ele está abrindo. Então, eu acho que não é caso de não conhecimento mesmo. Eu concordo com o Luciano. Eu olhei a peça recursal dele, ele disse, olha, eu paguei, agora eu não quero mais discutir isso. Não tem, exatamente, não tem mais objeto ali, não é nem que justamente. Ele abriu mão. Se a gente vai discutir se o pagamento... O problema não vou discutir isso, não. Tá bom, não vou discutir, não. O problema que eu vejo é o seguinte, pensando aqui no lado do contribuinte e no lado da Receita Federal. Ele disse que, olha, como foi falado resumidamente, eu já paguei, não quero mais saber disso aqui. Tudo bem. Só que, se nós julgarmos por não conhecer, nosso julgamento foi nesse sentido, não conhecer do recurso voluntário, o contribuinte, ao invés de nós darmos provimento para que isso seja liquidado, esse assunto, o contribuinte não poderia correr o risco de amanhã sofrer uma nova execução, uma cobrança da Receita? Eu estou perguntando. Acho que não, Sicone, entendo que não, a multa está paga. Ele pode apresentar que pagou, não? Porque eu não conhecer, ele vai ficar sem nenhuma arma na mão dele. Arma que eu digo jurídica. Tá. Mas ele tem um pagamento. Na verdade, assim, Sicone, ele pagou antes de entrar com a impugnação. Tá? Eu acho que já perdeu o objeto, isso aí. Tá bom, então vamos votar. Outra discussão. Proposta do relator é não conhecer. Marco? Acompanhe. Agano? Acompanho. Levanta. Eu vou acompanhar pelas conclusões. Eu também. Tá bom. Júnior?
Também pelas conclusões. Conselheiro Wilson. Acompanhe, relator. Paulo. Acompanho. Também acompanho. Então, por unanimidade, não conhecido o recurso. Depois, alguém votou pelas conclusões? Foi a Júlia e... Eu. E Evandro. Tá bom. Próximo processo ainda do Luciano, item 57, WA Informática Limitada. Mesmo esquema, relatório resumido e voto. Perfeito. Deixa eu só arrumar aqui. Aí, 57, tá. Aqui nós temos um recurso voluntário interposto em virtude de decisão da RJ que manteve a multa por atraso na entrega de declaração da DCTF. Em suma, a contribuinte apresentou impugnação, alegando que era optante do Simples, portanto, não era obrigada a entregar a DCTF. Essa exclusão, por mais que fosse optante do Simples, ela estava sendo excluída do Simples. Então, ela estava em processo de exclusão. Tinha recebido o ADE, né, o ato declaratório executivo, só que ela estava em processo, estava discutindo isso. E, inclusive, foi até o judiciário. O TRF da primeira região deferiu uma antecipação de tutela, que suspendeu a exigibilidade. Portanto, alega ela isso. E diz que se entregou a DCTF anteriormente, a fez de forma espontânea. A DRJ, basicamente, alegou que a tutela do TRF foi cassada, a tutela antecipada foi cassada, na época do julgamento, né, da DRJ, desculpa, DRF não, DRJ, diz que a tutela do TRF foi cassada, e a exclusão retroativa dos Simples. Portanto, manteve a multa com base na exclusão retroativa. Nas alegações do recurso, basicamente ela falou que a multa tem um valor incorreto, porque ela retificou a DCTF em 2005. A exclusão foi feita após o trânsito em julgado, ela alega isso também, e apenas a partir de 2005, depois do trânsito em julgado, é que ela deveria ser obrigada a apresentar a DCTF. Nesse caso aqui, eu, já antecipando, eu pedi a conversão em diligência, tendo em vista... Bom, vou ler o voto aqui rapidamente, são mais 3 parágrafos, vamos lá. Em relação à tempestividade, parágrafo 9º, ela conclui que o recurso é tempestivo, razão pela qual conheço no mérito passo a apreciá-lo. 10. A recorrente alegou basicamente 2 argumentos em seu recurso voluntário, sendo que o primeiro foi que as DCTFs de 2003, apresentadas em 22 de 2 de 2005, e que serviram de parâmetro para a lavratura do auto de infração, e auto de infração por entrega atrasada de tais declarações, foram retificadas em 21 de 10 de 2005. Para comprovar sua alegação, juntou cópia das retificadoras, folhas 57 e seguintes. Tendo em vista que o valor das multas pela falta de entrega da DCTF tem como base de cálculo o montante informado na DCTF, é para se reconhecer que estas são fundamentais, inclusive para a definição do valor da multa a ser aplicada e, consequentemente, sua liquidez. Assim, com base no princípio da verdade material e no artigo 29 do Decreto 235, entende-se ser fundamental que o julgamento seja convertido em diligência para que se faça a confirmação da apresentação das retificadoras, bem como de seus valores e constatação no sistema da Receita. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências, retornando os autos para a unidade de origem, para que esta confirme o recebimento das declarações retificadoras apresentadas pela contribuinte nesses autos, bem como a veracidade de seus conteúdos, podendo, para tanto, efetuar quaisquer procedimentos fiscalizatórios que entender necessário, inclusive o de intimação da contribuinte ou outros para que apresentem documentos ou informações. Ou seja, eu achei fundamental a autoridade confirmar, né, os valores que estão lá, porque assim, um pouco depois aí que ela recebe a multa, ela vai lá e altera daí a DCTF por retificadoras. Eu achei isso bem complexo. E os valores, assim, foram, não me lembro exatamente o valor, mas tipo, de 300 mil foram para
20 mil, por exemplo, né? Foi uma redução bem drástica no valor em relação aos retificadores. Eu fiquei um pouco duvidoso a respeito disso. Bom, a posição do relator, então, converter em diligência pelos motivos que ele já expôs. Alguém tem alguma dúvida que queira? Ela traz alguma documentação desses novos valores que comprove, alguma escrituração contábil? Não, só as DCTFs. Eu vou divergir, então. Então, espera um pouco, não chegou, então. Vamos voltar. Estamos na discussão, desculpe. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu estou olhando o processo aqui, né, presidente? Só um pouquinho, por favor. Eu também quero ver só as datas aqui. As folhas 57 estão retificadoras, Paula. Não, porque existe uma decisão judicial, ele tinha uma tutela antecipada para mantê-lo no Simples. E ela só foi cassada em 2005. Isso. Né? Então, até lá, a gente poderia entender que ele, de fato, não teria que apresentar DCTF, e aí nem seria cabível a multa. Né? Também é algo que ele alegou. Porque existe uma suspensão, né, aí, dos efeitos. Né? Então, como é que, se você ainda não foi, de fato, excluído, porque existia uma tutela antecipada, a partir do momento que essa tutela é cassada, é aí, a partir desse momento, que os efeitos começam. A gente vai entender que os efeitos são retroativos. Ele teria que ter cumprido as obrigações acessórias quando os efeitos da exclusão estavam suspensos. Sim, os efeitos poderiam até ser retroativos, mas a multa não poderia ser aplicada na época, né? Exatamente. Eu até pensei nisso, mas eu achei melhor verificar essa questão das STFs primeiro, para ter certeza, enfim. Eu penso o seguinte, esses outros argumentos, eles vão ser novamente analisados e apreciados quando esse processo vai retornar de diligência, se for o caso, nós convertemos em diligência. Então, acho desnecessário a gente se prolongar em assuntos desse tipo, porque com a diligência a gente tem que botar tudo de novo. Tá? Então... Mas a minha proposta, no meu caso, é que eu estou pensando até em dar provimento já. Tá ok. Então a sua posição é outra. Eu achei que estava com problema na diligência. Não. Bom, então vamos lá, vamos votar. Marco? Eu até por causa dessa decisão judicial, que segundo a decisão, o relatório da DRJ, ela estava vigente, ela só foi derrubada em 10 de 12 de 2005, tá? Foi derrubada essa tutela provisória aí, e o auto de infração, ele é de setembro de 2005, tá? Foi antes da derrubada, e a retificação foi em 21 de 10 de 2005, então, e a decisão, e ele tinha uma ação ordinária dando provimento parcial, tutela, pelo menos aparentemente, até esse momento aí. Eu vou acompanhar o relator nessa conversão de diligência para pegar mais elementos para decidir. Vou acompanhar. Conselheiro Pagano. Eu vou com o relator também. Evandro? Analisando os argumentos aí que a Paula trouxe, o Marcos também desenvolveu, eu acho que também agora mudei de ideia. Vai em diligência para verificar essa situação também. Perfeito. Júnior? O relator. Conselheiro Wilson? Acompanho o relator também, presidente. Acho que tem que tirar dúvida. Perfeito, Wilson. Paula? No meu caso, eu vou dar provimento. Eu vou dividir para dar provimento. Eu acompanho o relator, acho que a situação exige uma pesquisa melhor. Lá tem muitas informações aí, inclusive datas, é uma situação que exige uma colocação de forma mais concreta. Então, por maioria de votos, vencida a conselheira Paula, convertida em diligência. Julgamento encerrado. Sequência, a própria Paula é relatora agora, item 58, Granato e Bolson, administração e participações. Relatório e voto, conselheira. Já está na base aí, eu só estou abrindo aqui o voto. Deixa eu ver aqui. Antes de tudo, bom, esse é um caso de multa também, por atraso na entrega da DIMOB. Mas antes tem uma preliminar
até sobre a tempestividade desse recurso voluntário. E aí eu vou direto para o voto, na página... Qual é essa página aqui? Peraí. Página 4, folha 4. Eu até colo os ARs para a gente poder acompanhar melhor essas datas. Então, conforme a cópia do AR anexado aos autos das folhas 107, a recorrente foi intimada em 12 de agosto de 2013 para a ciência do acórdão proferido pela DRJ na sessão de 27 de junho de 2013. Então, está aí a cópia do AR. Não obstante o prazo de 30 dias corridos a partir da data do recebimento do AR para interpor recurso voluntário contra a decisão proferida, nos termos do artigo 33, o recurso só foi interposto em 12 de setembro de 2013. Aí vocês veem, olha, quando que foi registrada a solicitação de juntada, né? Então, nos termos dos dispositivos legais supracitados, o prazo de 30 dias para interposição do recurso voluntário, ele é contínuo, e ele não tem interrupção nem aos sábados, domingos e feriados. Então, como ele foi intimado em 12 de agosto de 2013, numa segunda-feira, o prazo terminou em 13 de setembro de 2013, numa terça-feira. Foi na segunda-feira, no dia 13 de setembro, e ele, então, terminou em dia... tem alguma desculpa, gente, aqui. O prazo, o início deu 13/8 de 2013, perdão. E ele terminou em 11/9 de 2013. E aí, como a interposição do recurso foi feita em 12/9, ele é intempestivo. Paula, oi? Desculpe te cortar. Mesmo caso do mês passado, o carimbo. Tem o carimbo. É o dia anterior o carimbo e está no prazo. Ah, pois é. Você sabe que quando eu vi esse daqui, eu ainda falei, eu não anexei o carimbo aqui. Eu fui de novo pela data de solicitação de juntada. Então, tem o carimbo. Bom, tem aí o voto. Eu vou, então, para análise do mérito, onde a recorrente reconhece o descumprimento do prazo para entrega da DIMOB, mas requer o afastamento da multa aplicada sob 2 argumentos. Primeiro, por ferir os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, e segundo, porque ela teria direito à retroatividade benigna nos termos do artigo 106 do CTN. Então, são os 2 argumentos que a recorrente alega para poder afastar a multa pelo atraso na entrega da DIMOB. Quanto à inconstitucionalidade da lei, a gente não tem nem como avaliar o pedido, em virtude da súmula CARF número 2, e no caso da aplicação do artigo 57 da medida provisória 2.158/35, que a recorrente pede para ser aplicada, na sua nova redação promovida pela lei 12.766 de 2012, a multa aplicada pela DIMOB, a multa aplicada pelo atraso na entrega da DIMOB está estabelecida na lei. Então, em relação ao pedido da não aplicação da lei na redação anterior, mas sim pela redação promovida pela lei posterior, ressalta-se que nos termos do artigo 144 do CTN, o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei, então, vigente, ainda que posteriormente modificado ou revogado. Mas o artigo 106.2, a linha C do CTN, garante ao contribuinte o direito de aplicação de norma mais favorável surgida posteriormente nos casos relativos a prestações pecuniárias, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou decisão definitiva no processo instituído pela cobrança. Então, por esse motivo, eu voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a multa prevista no artigo 57 da medida provisória 2.158/35 de 2001, em sua nova redação, promovida pela lei 2.766 de 2012. É dar provimento parcial, meu voto. Provimento parcial para reduzir a multa. Para reduzir o valor da multa. Tá.
Já tem um processo com vista com você sobre isso, mais ou menos, né, Marco? Isso. Mas esse é um caso do Luciano. Um caso semelhante, né? Não. O caso do Luciano é multa isolada sobre débito não homologado e perder cópia. Outra situação. Então, no caso específico aqui, a proposta da relatora, então, ela é afastada aí o problema da intempestividade, foi conhecido, e está dando provimento parcial. Alguém quer comentar alguma coisa? Querem votar? Tem alguma dúvida? Então, Marco. No caso aqui não tem, aplica-se a retroatividade porque diminui o valor da multa, né? Porque agora antes era um percentual, né? E agora fica mais... Tem um valor fixo, né? Então, acompanho. Rogério Pagano. Eu acompanho porque é exatamente isso, o valor da multa, né, a própria pecúnia, ou seja, a penalidade é reduzida. Aí, nesse caso, se aplica, sim, a retroatividade benigna. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Conselheiro Wilson. Acompanho, relator. Luciano. Acompanho o relator. Também acompanho. Unanimidade, dado provimento parcial. Julgamento encerrado. Item 59 é com você ainda, Paula. JSJ Empreendimentos. Relatório e voto, por favor. Estou abrindo aqui, já está na base também. É o mesmo caso, também multa por atraso na entrega da DIMOB, tá? A recorrente, em primeiro lugar, eu já estou indo direto para o voto porque é uma aplicação de multa por atraso na entrega da DIMOB. Ok. Eu vou para o voto diretamente, aí o recurso é voluntário, preenche as condições de admissibilidade, eu estou conhecendo. Verifica-se que a recorrente não impugnou os fundamentos do acórdão mora recorrido que mantiveram o lançamento da multa por descumprimento da entrega da DIMOB, objeto desse processo administrativo fiscal, mas tão somente pugna pela aplicação do artigo 57 da medida provisória, é o mesmo caso. E aí, é o mesmo caso, eu estou dando provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o valor da multa. Ok. Bom, a situação é exatamente idêntica, ou pelo menos bem semelhante. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Ok. Tem algum telefone ligado aí tocando, não sei se é da relatora, então a gente perdoa. Então, confirmando os votos, Marco, Rogério? Acompanho, presidente. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho, relator. Júnior? Acompanho. Wilson? Acompanho, relator. Luciano? Acompanho. Também acompanho, unânime, julgamento encerrado. Item 60 e 61. Eu não sei aqui se esses dois processos, eu não me lembro, estão com vista, se eles podem ser feitos conjuntamente, ou Paula, ou se são situações diferentes. Não, é a mesma situação, eu acho que um é IRPJ, o outro é contribuição. Estão julgando um, está julgando o outro, é isso? Sim, exato. É o mesmo. Item 60 da pauta, esse processo saiu com vista para o conselheiro Marco Rogério, já foi feito o relato, a composição era a mesma, de tal forma que a gente já podemos, em 1 minuto você pode resumir o seu voto, aí o Marco vai se manifestando. Sim, eu só estou aqui tentando ver qual era o... também é afastar a aplicação da multa isolada, lembrei, pela falta de recolhimento em um processo é IRPJ e outra é contribuição sobre lucro líquido, sobre a base de cálculo estimada em função de balanço ou balancete de suspensão ou redução relativa nos meses de dezembro de 2004, 2005 e 2006. A fiscalização, eu vou ler de novo, porque tem uma peculiaridade aqui, na verdade, eu acho que é melhor para a gente. Pode ler, sim. A fiscalização, ao realizar o sistema de revisão das declarações do contribuinte, detectou divergências entre as informações prestadas nas DIPJs dos anos calendários 2004, 2005 e 2006 e as declaradas nas DCTFs dos períodos correspondentes. Verificou-se que os valores relativos ao tributo mensal por estimativa informado nas referidas DIPJs não foram declarados nas DCTFs correspondentes. A recorrente alega que o valor do ajuste anual seria equivalente ao valor das estimativas, e que, por um equívoco, teria declarado nas DIPJs respectivas o valor de estimativas dos períodos de dezembro de 2004 a 2006,
quando, na verdade, seriam de ajuste anual. A fiscalização não encontrou comprovante do recolhimento de valores relativos ao tributo mensal por estimativa, mas verificou que esses mesmos valores de estimativas declarados nas DIPJs dos anos calendários sob escrutínio foram declarados como ajustes anuais das respectivas DCTFs e recolhidos como ajuste anual. E aí, os comprovantes de pagamento desses mesmos valores como ajuste anual estão acostados às folhas 89, 99, 128, 129 e 130. Mesmo assim, lavrou a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas no percentual de 50% dos valores dos pagamentos mensais não realizados. Então, cabe avaliar se o recolhimento do tributo como ajuste anual e não como estimativa no final do ano calendário teria o condão de afastar a multa pela falta de recolhimento das estimativas do mês de dezembro. De início, ressalta-se que o pagamento de RPJ e contribuição social por sobrelucro líquido por estimativas foi instituído pela Lei 9.430 de 96 como uma alternativa à apuração trimestral prevista no mesmo diploma legal. Feita a opção pelo recolhimento de estimativas mensais, o descumprimento do seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada no percentual de 75%, nos termos do inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 44 da Lei número 9.430 de 96. E aí eu coloco o dispositivo legal, que era 75% sobre o valor não recolhido. Segundo o referido dispositivo legal, a multa isolada aplicável pela falta de recolhimento de estimativa seria de 75% e não de 50%, conforme aplicado pela fiscalização. Da mesma forma, o referido percentual deveria ser aplicado sobre o valor da totalidade ou da diferença do tributo não recolhido, ou seja, da diferença entre o total do tributo devido no final do período e a estimativa não recolhida, se ela fosse menor. No caso, como o valor do tributo foi integralmente recolhido no final do período, mesmo que a destempo, a base de cálculo dessa multa seria zero e, portanto, não haveria valor a recolher. Tal constatação, por si só, já seria suficiente para anular o auto de infração nos termos do artigo 142 do CTN, vez que a alíquota e a base de cálculo utilizados para determinação do valor da multa carregam vícios insanáveis. Mas, se ainda não bastar, supletoriamente, cumpre também observar o disposto na súmula CARF 82 vinculante que estabelece: após o encerramento do ano calendário, é incabível o lançamento de ofício de RPJ ou contribuição social para exigir estimativas não recolhidas. Ora, sendo as estimativas meras antecipações do fato gerador do tributo, conforme sugere a redação original do artigo 44 da Lei 9.430, que é anterior à alteração promovida pela Lei 11.488 de 2007, o entendimento majoritário da jurisprudência à época dos fatos geradores das multas lavradas era que, fim do ano calendário, não seria possível exigir o pagamento de estimativas e, consequentemente, também não seria admissível a cobrança das multas isoladas pela falta do recolhimento das referidas estimativas. A título ilustrativo, aí eu ponho algumas decisões do CARF nesse sentido. É certo que o artigo 44 da Lei 9.430 de 96 foi alterado pela Lei 11.488 de 2007, posteriormente à data do fato gerador, para diminuir o valor da multa isolada para o patamar de 50%, bem como para estabelecer que sua base de cálculo deixa de ser a totalidade ou a diferença da antecipação do tributo não recolhido, mas o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado. Essa alteração na redação do dispositivo, que estabelece a base de cálculo da multa, teve como objetivo afastar o entendimento da jurisprudência consolidada até aquele momento de que a multa isolada incidia sobre um tributo antecipado, como o próprio caput do artigo 44 sugeria em sua redação original. Ocorre que, nos termos do artigo 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador. Sendo assim, deve ser aplicado o artigo 44 da Lei 9.430 de 96 em sua redação original, e não a sua redação mais atual, conforme utilizada pela fiscalização. Ressalta-se ainda que, nos casos relativos a prestações pecuniárias, a aplicação de lei do gerador só é possível para garantir ao contribuinte o direito de aplicação de norma mais favorável, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário
ou decisão definitiva no processo instituído para sua cobrança, nos termos do artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Assim, quando se trata de prestações pecuniárias, deve-se aplicar ao lançamento sempre a lei mais favorável ao contribuinte, dentre aquelas que tiveram vigência a partir da data do fato gerador da multa. Conclui-se, portanto, que o cálculo da multa, segundo a norma vigente à época da data do fato gerador, é mais benéfico à recorrente, reduz seu valor a zero, e, portanto, o auto de infração não deve ser mantido. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a incidência da multa isolada nesse caso. Conselheiro Marco Rogério. Presidente, bem, vamos por pontos. Nós tínhamos julgado um processo meu anterior, e aí a Paula trouxe alguns elementos aí, até fiquei em dúvida, né? E aí eu resolvi prospectar um pouco mais a matéria. Coloquei aí na minha pasta, no T, uma decisão da Câmara Superior, cujo voto até é da Lívia, conselheiro dos contribuintes, tá? Mas encontrei outros da Câmara Superior. Então, tem vários conselheiros dos contribuintes que vão ao encontro do que eu estou dizendo aqui na Câmara Superior. Tá? Até a Júlia está nesse julgamento. Mas o fato é o seguinte, primeira preocupação, nós estamos tratando de multa isolada. A discussão aqui toda se centra numa velha discussão nossa, que a gente já teve várias vezes, se cabe multa isolada em dezembro ou não. Por quê? O contribuinte, basicamente, no raciocínio da Paula e da relatora, ele quer aproveitar o valor recolhido de ajuste como se fosse o valor da estimativa. Então, nesse caso, o saldo seria zero e não caberia multa. Então, nós todos temos a discussão toda que se centra nisso. O contribuinte é obrigado a recolher a estimativa em dezembro, tá? A gente jogou um processo meu antes até, e se não me engano foi 6-2. Ou seja, cabe, porque é a sanção cabível, porque o vencimento da estimativa, que é baseado em receita bruta e acréscimos, certo? O prazo de pagamento é janeiro. Enquanto que o ajuste anual, o prazo de pagamento começa em março. Então, cabe a estimativa? Cabe. O contribuinte aqui não recolheu a estimativa de dezembro, recolheu no ajuste, lá em março, não me lembro, em abril. Então, a tese da Paula vige no seguinte, muito boa tese, olha, então tem que aproveitar pelo líquido, só que estimativa é uma coisa e ajuste anual é outra. Apesar de ser, até eu vou citar aqui do voto da Lívia, ela citando isso, a conselheira lá da Câmara Superior dos Contribuintes, ó. Embora se trate essencialmente do mesmo tributo, mesmo fato gerador, as condutas exigidas do contribuinte são distintas, tá? A primeira é o dever de antecipar parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória. E a segunda é o dever de pagar este mesmo tributo efetivamente apurado como devido ao final do ano calendário, o ajuste anual. Então, na realidade, assim, ó, se nós entendermos que o pagamento do ajuste anual ocorrido lá em março ou abril aproveita para dispensar o contribuinte de recolher estimativa de dezembro, nós estamos dizendo algo que não está na lei, que não existe estimativa de dezembro, tá? Então, não é o caso. Então, são duas condutas diferentes, o recolhimento da estimativa e do ajuste anual, tá? As decisões citadas pela Paula ali, as duas, elas tratam de concomitância, discussão de concomitância, por isso que elas não se aproveitam a discussão aqui. Eu olhei as duas decisões, Paula, tá? Não, Marco, Paula, pera um pouquinho, você já relatou. Tá? Então, na realidade, assim, ó, então a grande discussão aqui é essa. A questão da súmula 82, a própria Lívia, naquele voto bem sucinto dela, ela também aborda, olha, uma coisa é o principal da estimativa, tá? A súmula 82 que fala, após o encerramento do ano calendário, é incabível o lançamento de ofício de RPJ CCL para exigir estimativa não recolhida, é a principal da estimativa, tá? Isso veio por conta de que a estimativa, depois de recolhida, depois do ajuste anual, ela se torna absorvível no ajuste anual, aí só cabe ao fisco lançar multa isolada, que é o caso dos autos. Tá? Então, a gente tem que deixar muito, assim, ó, a gente tem muita discussão nessa questão, assim, ó, primeiro, é multa isolada o auto, não é concomitância, tá? Não há multa de ofício em lugar nenhum. A discussão aqui basicamente se centra, a estimativa a recolher em dezembro, a gente já discutiu isso outras vezes, tá? Mas eu recolhi o ajuste, então absorveu essa estimativa de dezembro. Não, tá? Então, na realidade, assim, ó, eu olhei os autos muito atenciosamente, Paulo, tá? Eu sei que tu vai divergir de mim, mas foi isso que eu vi na toda a redação do voto. Ela não vai divergir de você, você já divergiu dela, ela já fez o voto dela. Deixa eu só... Forma de expressar as ideias. Mas essa é a minha posição, presidente. Eu acho que vou falar agora.
dois pontos aqui. Existe um ponto, que foi o que você disse, e a gente não está discutindo concomitância, não, tá, Marco? A gente está discutindo a multa isolada mesmo. O primeiro ponto é, cabe a multa isolada... O que ele disse, desculpa, o que ele disse foi que as decisões que você trouxe aí, parece que... Mas é porque eu vou trazer nesse ponto. Primeiro cabe a multa isolada nessa aplicação no final do ano calendário? Então, você já disse que não, o ponto de vista dele é que sim, senão nós vamos começar a rodar em círculo na conversa. Você já disse. Não, só um minutinho. E aí eu trago um outro ponto que corrobora, e aí a minha decisão ela é baseada muito mais nesse segundo ponto, de que o auto de infração foi lavrado usando-se uma lei posterior que aplicava o percentual da multa de 50% sobre a diferença não recolhida. Mas a lei da data do fato gerador estabelecia que seria a totalidade do tributo devido, quer dizer, o que se pagaria ao final do ano, né, no ajuste anual, menos o que seria devido da estimativa não antecipada. Então, a lei foi alterada justamente nesse ponto. E aí é que eu digo, nesse caso, o auto de infração até, eu entendo, que ele deveria ter usado o artigo, o percentual de 75%, na lei da data do fato gerador, porque ela é mais benéfica. Porque quando você usa a base de cálculo da totalidade menos da estimativa, e aí eu supero essa questão. Em primeiro lugar, eu acho que realmente não seria devida a multa, mas se ainda assim a gente achasse devida a multa pelo não recolhimento da estimativa, aí a base de cálculo e o percentual aplicado pela fiscalização estão errados, porque eles deveriam ter aplicado a base de cálculo e a alíquota da data do fato gerador, porque é mais benéfico ao contribuinte. É isso que eu estou... É aí que se funda a minha decisão. Eu não estou falando de concomitância, e os dois artigos, as duas decisões que eu trouxe, nesse caso, eram muito mais para falar, não também sobre a concomitância, mas a falta de recolhimento de estimativa. Se você for ver aí, é muito mais das estimativas no final, se a multa isolada caberia. Mas eram esses os dois pontos. Superado o ponto da falta de recolhimento de estimativa, ainda tem o erro na base de cálculo e na alíquota. Bom, eu vou abrir a palavra para os demais conselheiros, se quiserem falar. Eu não vejo nenhuma dúvida quanto a... Eu não sei nem por que existe esse tipo. Acho que a colocação que a Lívia fez na Câmara Superior é tão óbvia que até me causa espanto que possa haver dúvida que se dezembro é a mesma coisa de ajuste anual. Claro que não é. A lei não está escrito em lugar nenhum na lei que estimativa de dezembro pode ser o ajuste substituído. Não, dezembro tem uma estimativa. Agora, se acontece, muitas vezes acontece, especialmente nas empresas de razoável porte que tem contabilidade, como parece ser o caso aqui, tanto que na DPJ está aqui o valor informado, ele fez pelo balanço de suspensão, eu estou vendo aqui os autos. Se o contribuinte tem condições de apurar já em dezembro quanto seria o valor devido, ele pode, coincidentemente, ser o mesmo valor que ele no ajuste, mas é estimativa de dezembro. Eu estou vendo aqui nas folhas do processo, o imposto de renda do ano de 2005, acho que é 5, ele apurou que R$151 mil, 151.436,76 imposto de renda a pagar, aí não recolheu, teve a multa pela metade. E qual é a forma de apuração dessa base de cálculo que o contribuinte adotou? Poderia ser pela receita bruta ou com base em balanço ou balancete de suspensão. Ele fez com base em balanço ou balancete de suspensão, ou seja, o contribuinte apurou que deveria recolher R$151 mil, que coincidentemente pode ser o ajuste que vem lá na frente. Mas isso aqui é dezembro. Se ele não recolheu, não tem que se cobrar estimativa em janeiro, porque não pode, mas tem que se cobrar multa. Isso é indiscutível. Está na lei. Isso está na lei. Agora, se tem base... Espera um pouquinho só, Paulo, você já falou, estou falando agora. Se tem base de cálculo diferente, isso pode ser até convertido. Pode até se mandar para a DRJ fazer uma diligência para verificar se tem isso. Agora, simplesmente dizer que dezembro não tem estimativa, não pode mais lançar estimativa. Ninguém está lançando estimativa aqui. Isso aqui é multa pelo não pagamento da estimativa. Então, do meu ponto de vista, não há nenhum tipo, em relação à lei, não há nenhuma dúvida. Quanto a valores, cálculo, aí podemos discutir depois. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu gostaria de abrir a palavra para outras pessoas. Paulo, você já se posicionou 2 vezes, o seu voto depois. Não, assim, eu só quero falar que meu voto não trata da aplicação de multa por falta de... Mas você já falou. Você já falou isso aí, que o Marco só trouxe, você trouxe algumas decisões que tratariam de concomitância, mas não o seu voto, não, eu entendi. Alguém quer falar? O Wilson, o
Luciano pagando, Júnior, Marco também já falou. Ciccone, nós já discutimos isso, eu acho que até de forma exaustiva em uma sessão presencial. Eu lembro que com a participação do conselheiro Caio, né? E lá a gente entendeu, pelo menos os conselheiros fazendários, né? Acho que algum contribuinte também votou junto com a gente, que são distintos essa estimativa do mês de dezembro da apuração anual que se faz, né? Vencimento distintos, pagamentos distintos. Eu não vejo como igualar um ao outro. Se o fisco estivesse lançando estimativa, como até acho que já chegou a acontecer isso lá atrás, aí eu concordo, é um absurdo, não pode lançar. Mas agora a multa é justamente para penalizar quem não pagou a estimativa que está na lei. Esse é o ponto, está na lei. O contribuinte não cumpriu, só isso. Fala, Paulo. Não é. Que o caso que a gente discutiu, além do que o Evan está falando, é que o Krakowiak, no final, ele apresentou que, posteriormente, o ajuste, ele não tinha imposto a pagar, e sim saldo negativo, e a gente afastou a multa. Mas não é que a gente decidiu que não existia estimativa de dezembro, ao contrário, a multa foi aplicada, a gente entendeu que existia estimativa de dezembro, só que na apuração, no final, acho que salvo né, não me lembro direito, tá? Mas devia ter sido negativo, não era imposto a pagar, alguma coisa assim, tá? Eu não me lembro direito. A tese que a Paula apresentou, eu entendi, foi muito parecido com o que aconteceu naquela sessão. Ela está dizendo que, ao final, no ajuste, não existia imposto a pagar, e por isso que ela entende que a multa isolada não deveria ter sido aplicada. Foi isso que eu entendi. Tá? Tirando a questão da base, que a gente vai entrar na segunda. Pagando, só para completar, o que você está falando está correto. Se o contribuinte, por isso que existe saldo negativo, se o contribuinte vai pagar um monte de estimativa, quando faz o ajuste e não deveria ter pago, é saldo negativo. Mas a estimativa tem que ser paga, está na lei. Ou então ele faz balanço, suspensão e mostra, eu não tenho nada para pagar. Aí não paga. Agora, o contribuinte optou pelo balanço de suspensão, está aqui, estou vendo na minha frente. O contribuinte optou pelo balanço de suspensão e ele apurou valor a pagar. E tem que pagar. Se não pagou, tem multa. É só isso. É simples. Entendi. Então ele tinha apurado o valor a pagar. Está aqui, está aqui no TPJ dele. Agora, se ele apura pelo balanço de suspensão, olha, está zero, não tem que pagar nada, aí está certo. Mas ele apurou que tem um valor a pagar. Sim, e ele apurou em dezembro que tinha valor a pagar a estimativa, mas na hora do ajuste ele também... Provavelmente, muito provavelmente, se mesmo o valor que está aqui, é o mesmo valor do ajuste, só que, como o Evandro falou, situação diferente, fato gerador diferente, pagamento diferente, é tudo diferente. Coincidentemente, podem ser os mesmos valores, muitas vezes são, mas são fatos diferentes. Não dá para pegar isso aqui e vou transformar isso nisso aqui. Mas ele não provou que no ajuste tinha saldo negativo, não provou nada disso. Não. Então, a questão do enquadramento legal aí que a Paula cita, na realidade é assim, ó, o fiscal, quando fez o auto de infração, ele quis aproveitar já que a multa caiu de 75% para 50%. Claro, ele já fez benéfico. Ele nem poderia fazer diferente. Então, por isso que essa questão... Então, na realidade, assim, ó, eu olhei, a gente pode ter visões diferentes, tá? Mas eu olhei. Então, na realidade, assim, ó, o enquadramento legal ele já aplicou com a retroatividade benéfica da multa, de 50%. Então, isso que aconteceu. É isso que eu estou dizendo. Não é mais. Porque no primeiro, quando é 75, aplica sobre a diferença do tributo. Paulo, o 75... também era a mesma maneira de formação da base de cálculo da multa. Tanto que essa decisão que eu trouxe da Câmara Superior é do mesmo ano calendários. Tá? Essa decisão que eu trouxe da Câmara Superior é dos mesmos anos calendários, justamente porque foi discutido. Até para deixar bem claro, porque lá no ano calendário 2002, 2003, 2004, foi essa visão da Câmara Superior, inclusive com alguma representante dos contribuintes. Aí, Marco, a gente vai entrar, existe uma discussão, e eu entendo que exista sim, até por isso que foi promovida a alteração da lei, porque existia uma confusão no cálculo dessa multa, e o que se entendia na jurisprudência da época é que era a diferença do tributo devido com a estimativa recolhida. Então, essa é a base de cálculo. Bom, esse é o meu entendimento, eu tenho jurisprudência também. Então já tá bom, então eu vou colocar em votação, porque senão a gente vai ficar, você vai falar A, o Marco vai falar B, eu vou dizer C e nós não vamos chegar a nada. Então cada um tem sua convicção formada, se ainda é possível converter em vista coletiva se tiverem dúvidas, então eu vou pedir a manifestação dos conselheiros. A proposta da relatora é dar provimento ao recurso voluntário e a votação do Marco Rogério.
Presidente, conforme já expostos aí, eu... Isso está servindo para os dois processos, tá? Já deixar bem claro. Tá, dos dois processos, o item 60 e 61, tá? Os dois são iguais, eu olhei rapidamente o segundo e vi que era o mesmo contexto, multa isolada sobre RPJ e CCLL, tá? As discussões são as mesmas, eu acho que o auto está perfeito, aplicado, já expus meus motivos aí e, respeitosamente, Paulo, eu divirjo. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Eu vou com a relatora. Bom, não precisa mais explicar, eu vou com a relatora. Conselheiro Evandro. Eu vou acompanhar a divergência. Júnior. Tá sem mudo, microfone, Júnior. Está sem microfone. Isso. Vou com a relatora e eu estou, na verdade, explicando aqui, até porque eu participei do julgamento da Câmara Superior. Eu estou acompanhando especificamente em relação da capitulação legal. Que aí, realmente, eu acho que Você participou da votação na Câmara Superior e votou junto com a Lívia e está votando contra ela agora? Sim, eu estou votando porque lá não foi suscitada essa questão da retroatividade benigna, porque você está presumindo aqui que o benigno é a multa que o fiscal apresentou, mas dada a situação fática concreta, como você não teve a divergência do que era a base de cálculo da multa, eu não tenho dúvida, eu acompanho o relator. Wilson. Eu acompanho a divergência. Conselheiro Luciano. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Eu quero vista no processo, vista coletiva. O processo retorna no próximo julgamento. Número 61, 60 e 61. Agora, sequência, item 62, relatoria, conselheira Júnior, CNRRA. Isso. Relatório e voto. Isso aqui é o seguinte, é uma exclusão, foi indeferido o pedido de inclusão porque alegaram que ele tinha débito inscrito em dívida ativa, tá? Ela apresentou a manifestação de inconformidade, basicamente alegando que efetuou o pagamento antes da inscrição e que não tinha sido alocado débito por motivo alheio, que na verdade era um código errado. A DRJ negou provimento e aí a gente pode ir para o voto aí. Folhas 2. Recurso preenche os pressupostos, motivo pelo qual dele conheço. Conforme exposto no relatório, trata de pedido de indeferimento de opção simples nacional em razão da existência de débitos com a Fazenda, cuja exigibilidade não estaria suspensa. Em sua defesa, alega a recorrente que o débito apontado já teria sido pago antes mesmo da inscrição em dívida ativa, conforme comprovado pelos dados juntados das folhas 11 a 17. A decisão recorrida, por sua vez, negou o provimento à manifestação de inconformidade sem fazer qualquer menção aos dados, ou mesmo ao pedido de revisão de inscrição de dívida ativa protocolado pela recorrente junto à PGFN. A íntegra da decisão recorrida é a seguinte, aspas, trata-se de indeferimento simples nacional em razão de débitos com a Fazenda Pública nos termos do artigo 17.5 da Lei Complementar 123. Não poderão recolher os impostos, tarará. A manifestante alegou que recolheu todos os tributos que ensejaram o termo, conforme documentos juntados às florestais, contudo, verifica-se pelo extrato de informações de apoio para a emissão de certidões que o referido processo constante do termo de deferimento continua com pendências perante a PGFN e pelo extrato, pelo resultado da consulta de inscrição, o processo encontra-se em situação, aspas, ativa não ajuizável em razão do valor. Logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não há como deferir seu pleito. No entanto, além dos dados já mencionados, a recorrente trouxe aos autos o pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União, protocolada em 27 de julho de 2015, portanto, 1 ano antes de ser proferida a decisão recorrida. Não consta dos autos qualquer informação sobre o resultado do referido pedido, o qual seria imprescindível à resolução do presente processo, uma vez que esse se fundamenta unicamente na existência dos referidos débitos. É importante ressaltar que os DARFs juntados aos autos foram pagos nos anos de 2005 e 2006, anteriores, portanto, à data da inscrição em dívida ativa, 11 de 12 de 2008, folhas 27. Sendo assim, o processo não se encontra em condições de julgamento.
motivo pelo qual propõe sua conversão em diligência para que a unidade de origem informe se foi analisado o pedido de exclusão de inscrição em dívida ativa e se os dados a ele anexados se referem ao débito constante da inscrição, aí eu coloquei o número, manifestando-se por meio de relatório conclusivo. Em seguida, intime o contribuinte para querendo se manifestar. É o meu voto. Debate aberto. Proposta de conversão em diligência. Todos de acordo? Só um pouquinho, presidente, estou olhando aqui uma Dá uma peça. olhadinha enquanto eu anoto o resultado do outro processo. Presidente? Pois não, pode falar. Eu gostaria de pedir um intervalo de 10 minutos depois desse processo aqui. Porque vamos fazer um intervalo já antes de começar, então, a votação. Tá. Tá bom?